Olá amigos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar nesse botão que fica embaixo da tela do seu vídeo escrito inscrever-se. Ao clicar, você já estará inscrito e estará me ajudando a divulgar, a crescer esse canal. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Por isso eu peço que você deixe o seu like, seu comentário, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Amém? Então vamos lá. Mateus, capítulo 4, versículo de número 1, vai falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. E eu quero tratar esse assunto. Já falei algo a respeito aqui no canal, mas hoje eu vou trazer uma abordagem mais específica, tá? Vai dizer assim, ó, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê que Jesus, ele era santo, ele não tinha pecados, ele não tinha algo contra ele para o acusar, e mesmo assim Jesus tinha que ser tentado pelo diabo. E o interessante é que quando uma pessoa que é obediente a Deus, quando uma pessoa que é temente a Deus, que anda debaixo da palavra de Deus, para ela ser tentada pelo diabo, tem que ser por autoridade, tem que ser por autorização do Espírito Santo. Tem que ser a autorização, tem que ter a autorização do próprio Deus. Foi assim com Jó, foi assim também com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, né, como eu falei, ele não tinha pecados. Então ele não tinha por que ser tentado da nossa maneira de ver. Mas por que é que Jesus foi tentado? E por que foi o Espírito que levou ele para o deserto para ser tentado? Ele não foi para ter ali um momento sabático. Ele foi ali justamente para ser tentado, para ser experimentado. E quando ele é experimentado, você conhece a palavra, ele vai ser aprovado e dali ele vai começar o seu ministério. E é isso que nós queremos falar nesse vídeo, é isso que eu quero trazer para a tua vida. Porque o Espírito vai te levar em lugares para te aprovar, em situações difíceis, em decisões que você vai ter que tomar, em situações delicadas que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de algumas coisas supérfluas, alguma coisa da questão do teu conforto, da questão da tua aparente reputação, alguma coisa vai precisar morrer para que o Espírito Santo de Deus tenha mais liberdade para agir na tua vida. Versículo de número 2 vai dizer assim, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Ou seja, Jesus, ele estava ali no deserto para ser tentado, não para jejuar. Ele não estava ali para se consagrar, ele estava ali para ser tentado. E o próprio mestre, aquele que não tinha pecado nenhum, agora está travando uma batalha para ele se manter fiel à palavra de Deus, para ele se manter fiel ao propósito de Deus, para ele não ser tentado, para ele não cair em tentação, melhor dizendo. E como que ele vai fazer isso? Jejuando, se consagrando. Porque, embora a tentação venha da parte do diabo, ela não tem poder sobre mim se eu não a aceitar, se eu não me entregar ou ceder às suas tentações. E o inimigo ele trabalha justamente nesse ponto. Quando nós estamos com a nossa carne querendo falar mais alto, é aí que ele vem para nos tentar. Porque quando nós estamos ligados, quando nós estamos fortes espiritualmente falando, quando nós temos a nossa carne sobre o domínio, sobre o nosso domínio, né, o domínio, né, de servir a Deus com o nosso corpo, né, quando nós estamos habituados a consagrar as nossas vidas, a não fazer tudo que a nossa carne pede, a não fazer tudo que a nossa própria vontade pede, quando vem a tentação, a gente não vai cair. Por quê? Porque a nossa carne está sob domínio, não da nossa vontade, mas sobre o domínio da palavra. E é justamente isso que Jesus quer falar para nós nesse vídeo. Quando nós formos tentados, é bom que nós estejamos preparados
para não ceder, porque você não luta contra o diabo, você luta contra si mesmo. Porque a palavra vai dizer isso lá em Tiago. Todo homem ele é tentado segundo a sua própria concupiscência, e o inimigo sabe exatamente aonde te tentar. Por isso que você precisa ter uma vida de santidade, uma vida de dominação da sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Continuando aí. Então, se consagrar, né, para vencer a si mesmo. Como eu já falei em alguns vídeos aqui, a consagração, o jejum, o sacrifício, a renúncia não compram a Deus. Essas coisas que nós fazemos, que Jesus nos manda fazer, que Deus quer que nós façamos, é para nós vencermos a nós mesmos, para aprendermos a dominar a nossa própria vontade, para não alimentar a carne, né, no sentido de querer fazer tudo que der vontade, porque nós vivemos sobre o domínio, né, o DNA do pecado, da natureza adâmica, e nós precisamos vencer todos os dias. Mesmo que você já tenha entregado a tua vida para Cristo, mesmo que você já tenha sido batizado nas águas, ainda que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, é preciso que você viva essa novidade de vida. Por quê? Porque basta um dia que você escolhe não obedecer a palavra, tudo aquilo, né, que você construiu vai por água abaixo. Porque a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Versículo de número 3 vai dizer assim: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ou seja, ele esperou Jesus ter fome para chegar até Jesus e oferecer pão, oferecer aquilo que a carne de Jesus estava pedindo, oferecer para Jesus aquilo que ele tanto ansiava naquele momento, porque a palavra vai dizer, ele teve fome. Então você vê como que o inimigo trabalha. Ele trabalha justamente naquilo que nós temos necessidade. Por isso que Deus não trabalha por necessidade. Deus trabalha com propósito. Porque se Deus trabalhasse por necessidade, ninguém passaria fome no mundo. Se Jesus trabalhasse por necessidade, ninguém teria momentos de tristeza. Ninguém passaria por tribulações, né? Essas coisas acontecem por causa da consequência do pecado. Mas ele trabalha no seu propósito para nos levar a um lugar que tudo isso vai ficar para trás. Mas é necessário que eu entenda e que eu ande debaixo do propósito de Deus. Amém? Versículo de número 4. Ele continua, né? Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra situação para vencer a tentação. Primeiro, a gente tem que dominar a nossa carne, dizer não para a nossa carne. E segundo, nós temos que ter a palavra de Deus na nossa boca. Nós temos que ter um instrumento que Jesus usou para vencer Satanás na nossa língua. Tem que estar na tábua do nosso coração. Porque você vai ver que o próprio diabo usa a palavra de Deus para tentar convencer Jesus, né? Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso é o Salmo de número 91, se eu não me engano, o versículo de número 11. Ele usa o Salmo 91. E tem gente que até hoje acredita que se deixar a Bíblia aberta no Salmo de número 91, a casa dela vai estar segura. Quando o próprio Satanás usa para tentar enganar Jesus, porque ele conhece a palavra. Ok? Então eu preciso conhecer a palavra para não me deixar levar, né, as astutas palavras do inimigo. Como ele enganou a Eva, usando a palavra de Deus de uma maneira distorcida para o seu favor. Você entende isso? Continuando, disse também Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou me colocar em lugar de tentação. Quando ele fala lá, não nos deixeis cair em tentação, está dizendo,
Não entre em lugar onde você vai estar vulnerável a cair em tentação. Porque quando nós somos tentados pelo inimigo, pela nossa concupiscência, para um propósito de Deus, nós temos total autoridade para vencer. Mas se eu me coloco em caminhos que vão me conduzir à tentação, eu, além de estar me tentando, eu estou tentando o próprio Deus. Porque se eu me coloco nessas situações de propósito, acreditando que Deus vai me tirar, vai me livrar, eu estou tentando o próprio Deus. Porque, mais uma vez eu falo, Deus não age de forma de necessidade, ele age por propósitos. Então eu tenho que seguir a cartilha de Deus, eu não posso editar as regras. Você entende isso? Continuando aqui, versículo 8: novamente o transportou a um monte alto e mostrou-lhe todos os gênios do mundo e a sua glória, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Outra situação que ele tenta confundir Jesus. Jesus estava passando por um momento de fome, de sede, de escassez. Provavelmente eles estavam numa situação de miséria, né? De passando necessidades, passando vergonha. Você imagina o próprio Deus que viveu, que é a própria palavra, que é o próprio Filho de Deus, está passando por uma situação tão humilhante naquele momento, e o diabo propõe que ele, né, recebesse todos os reinos nas suas mãos, mas se ele se prostrasse. Mais uma vez, Jesus está falando assim: eu não vim para agir por necessidade, eu ajo por propósito. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou no momento de dificuldade, eu sei que eu estou no momento de tribulação, mas com bom ânimo, com um ânimo forte, eu vou vencer o mundo. E assim ele venceu. Versículo de número 11 vai dizer: então o diabo deixou, porque Jesus trouxe ali uma resistência, primeiro a si mesmo, e assim ele pôde ter resistência suficiente com a palavra de Deus para resistir ao diabo. Então ele foi vencido, o diabo foi vencido pela palavra, dito por alguém que se consagrou. Ou seja, ele não tinha a menor chance, porque tinha o próprio domínio sobre si, tinha o domínio sobre si mesmo, sobre as suas vontades, e tinha a palavra de Deus na sua boca, na ponta da sua língua. Então, vencê-lo é a nossa obrigação. Porque se eu me consagro, se eu renuncio à minha própria vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. E se eu estou colocando a palavra de Deus na tábua do meu coração, e você sabe, o coração é a saída da vida. A boca fala do que o coração está cheio, então tudo que eu falar com o coração cheio da palavra de Deus vai surtir um efeito, vai ter autoridade para vencer o próprio Satanás e todos os seus demônios. Por quê? Porque Jesus já venceu essa batalha, essa guerra, né? Então, continuando aqui, vamos para Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, vai dizer assim: meus irmãos, tende grande alegria quando entrardes ou cairdes em várias tentações, né? Ou passar em várias tentações, várias provações, essa seria a melhor tradução. Porque, sabendo que a prova da vossa fé obra a perseverança. Ou seja, a tentação, quando vem por um propósito de Deus, vai te levar a um caminho mais excelente de paciência, de perseverança. Você entende isso? Versículo de número 12 vai dizer também: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a glória da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E aí Jesus fala: aqueles que me amam, ouve as minhas palavras para o obedecerem. Versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então você vê que não é obra do Senhor. Ele até permite que você entre em alguns lugares para ser tentado pelo inimigo, mas não com o sentido de liquidar você como Satanás, mas com o objetivo claro de aprovar você, para dizer para você quem você é nele,
para que você experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que você vença o maligno, para que você vença o mundo e assim a plenitude da glória de Deus alcance a tua vida. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio instinto pecaminoso. É como eu falei, a natureza adâmica, né? Versículo de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá lugar à luz, o pecado, e o pecado vai gerar o quê? A morte. O pecado sendo consumado, ele vai gerar a morte, que é a intenção do inimigo. A intenção é que você ceda às tentações, consuma o pecado de estar se afastando de Deus, de estar obedecendo à vontade da tua carne, e então você vai estar sendo separado da vida com Deus. Esse é o plano dele. E quando nós cedemos, nós pecamos. Mas Tiago também fala no capítulo 4, versículo de número 12. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, perdão, vai dizer assim, e é isso que se resume toda esta mensagem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, quando eu renuncio à minha vontade, quando eu domino as minhas próprias vontades para não as fazer ao bel prazer, quando eu me submeto à palavra de Deus, quando eu examino, guardo e cumpro a palavra de Deus, eu estou me sujeitando a Deus. E assim eu tenho total autoridade para concluir isso aqui, ó, o que ele vai dizer. Resistir ao diabo, e então ele fugirá de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.